bem. E aí, Marcão? Dá pra contar nos dedos mesmo, a quantidade de gente que tem do lado interno do Morumbi, Achei que eu tinha chegado no jogo do Santos, Olimar. Que isso, achei que eu tinha chegado no jogo do Santos. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Mas a gente entende, né, Limão? O torcedor tá realmente frustrado por outra eliminação pra LDU em casa, né? O São Paulo que já tinha perdido aquela vez a Sul-Americana pros caras aqui, agora foi eliminado da Copa Libertadores. Aí. Isso é realmente frustrante pelo que o São Paulo perdeu de gols, né, nos dois confrontos lá e aqui, e pelos gols que o São Paulo entregou também pro seu adversário. É inadmissível a postura e a falta de atenção com que os jogadores do São Paulo atuaram nessas duas partidas. Mas recolhe-se os cacos e vão pensar em Campeonato Brasileiro. Como vocês já disseram, aí o São Paulo ele briga por um G6 aí, né? Quem sabe até um G4, dependendo do que acontecer nas próximas rodadas. Tem alguns confrontos direto, né? O São Paulo vai ter aí sim a obrigação, na minha opinião, de ter uma performance melhor do que já estava tendo. Afinal de contas, agora só tem o Campeonato Brasileiro para se preocupar. E quando os adversários aí jogarem Copa do Brasil e Libertadores, o São Paulo vai ter folga. Então acho que até por uma perspectiva de volta de Lucas e Oscar aí para esse final de temporada, o São Paulo deve ter um acréscimo técnico e quem sabe com isso ter uma melhor performance em termos de pontuação no Campeonato Brasileiro. É o que sobrou para hoje, né, Lima? Não tem muito o que falar, é tentar pontuar principalmente nos jogos em casa aí para estar na Libertadores novamente ano que vem, porque a gente sabe que esse aspecto é importantíssimo no que diz respeito à bilheteria, no que diz respeito à arrecadação, e é uma competição que o torcedor do São Paulo tem sempre uma expectativa enorme, né? Por mais que a gente não vai ser o protagonista de novo ano que vem, vamos ser os azarões, mas tem que dar um jeito aí, Lima, de ser um time mais competitivo, principalmente em jogos assim, como foi contra a LDU, né? Um nível de enfrentamento ali, de um equilíbrio muito grande entre as duas equipes. Não pode se dar o luxo de entregar 2 dos 3 gols que a gente sofreu dos caras. A gente deu 2 pros caras de lambuja e um a gente ficou olhando, né? E os gols que o São Paulo perdeu, principalmente na figura do seu Luciano, custaram essa eliminação aí, tanto da Libertadores e também pensando no que aconteceu na Copa do Brasil, que foi uma tragédia também. Então, as duas competições que o São Paulo tinha pela frente, que poderia pensar na possibilidade de título, o São Paulo jogou no lixo por incompetência dos caras que estão em campo e nada mais é do que reflexo também da diretoria fora dele. Cronômetro, o senhor Bruno Arleu de Araújo, apita o árbitro. Começa o jogo, vamos correr aí, ô cambada. A partir de agora é apoio incondicional a você, São Paulo Futebol Clube. Salve o Rafael Navarro. Estamos juntos e misturados, claro. Eu, Marcão, o Ferretti, Danilo Soto, Marcelo Lima, toda a nossa equipe da Energia em Campo. E claro, você, torcedor São Paulino, ligadaço com a gente no YouTube da Energia 97 FM. Bola esticada pro campo de Matheus Bahia. Esticou, buscando a Pedro Henrique. Vai enfrentar a marcação do Arboleda. Levou pelo lado canhoto. Deixou a Matheus Bahia. Matheus Bahia agora sim no X1 pra cima de Arboleda. Arboleda ficou pra trás. Tem desvio, sobrou Pedro Henrique. Fintou o goleiro Rafael. Bateu. É gol da equipe do Ceará. Se ferrou. Houve um equívoco. Este tem sido o sistema defensivo do São Paulo, que não consegue afastar a bola, que não consegue interceptar. Veio tocando bola a equipe do Ceará na entrada da área, teve desvio da zaga e essa bola sobra limpa para o Pedro Henrique. Pediu passagem Matheus Bahia, o Arboleda deu combate, ficou vendido no lance e na hora de ele tentar levantar tem desvio ali do marcador São Paulino e ela sobra inteira para Pedro Henrique fazer a finta para cima do Rafael. Aí, meu amigo, gol aberto, ele cutucou pro fundo da rede. 10 minutos do segundo. Rapidinho para Lucas na linha de fundo, quem sabe no finalzinho o passe veio por cima e o Mailton ficou vendido no lance. E o Ceará vai ter a posse de bola de novo, bola aberta pelo meio a Fernando Sobral, vai ganhar segundos preciosos, ganhou e ganhou bem. Aponta o centro de campo Bruno Arleu de Araújo, ouçam as vaias. 12.000 São Paulinos vaiando o São Paulo Futebol Clube, que nesta 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante dos seus domínios, perde para o Ceará. Ceará 1, São Paulo 0. Ele vem aí, Marcelo Lima, para comandar o vestiário da Energia. Fim de jogo. Ninguém vem reclamar não, sem chororô e tchau que eu vou pra casa. Acabou! A few moments later. Só que, dos últimos 6 jogos do São Paulo, contando aquele contra o Cruzeiro, são 5 derrotas. O São Paulo marcou 1 gol e sofreu 6.
Então, a queda absolutamente vertiginosa do rendimento do São Paulo com o Crespo nos últimos 6 jogos. Porque não dá para dizer que o treinador está fazendo um bom trabalho com 6 jogos, 5 derrotas, né? E uma coisa que chama atenção, que já chamou atenção na primeira passagem do Crespo, é a questão das lesões musculares, né? Porque o Marcos Antônio, pelo que a gente viu aí, foi tratado de uma forma errônea, a recuperação dele de jogo pós jogo, e ele acabou se contundindo fisicamente. Hoje o Tolói acabou se machucando fisicamente, muscularmente, né? Na questão do músculo, teve um problema muscular. Ferrarese também. Então esse problema que a gente viu aí em questão da preparação física na primeira passagem do Crespo, começa a aparecer agora, né? Então como é que você vê tudo isso, esse trabalho nos últimos 6 jogos aí com essa queda vertiginosa? Repito, 6 jogos, 5 derrotas, 1 gol marcado e 6 gols sofridos. Tem treinador que já começa a chamá-lo de Hernan Cresbeldia. Será que é pra tanto, seu Marcão? Não, eu acho que não. Bom, vou começar de trás pra frente aí, Limar, em relação ao que você falou primeiro das lesões. Na primeira passagem dele, Limar, ele trouxe um lunático aí, que chamava Alejandro Cohen. Esse cara era o preparador físico dele na época, naquela primeira passagem. E o primeiro acerto do Crespo, na minha opinião, foi ter tirado esse cara da comissão técnica. Esse cara, ele aleijou o elenco do São Paulo. O São Paulo, ele nunca teve tanta lesão muscular como na época do Alejandro Cohen aí, que era o preparador físico dele. Posto isso, Limar, as lesões de hoje, se a gente for pegar do Oscar, ficou muito tempo parado por lesão muscular. Você pega aí também o Rafael Tolói, que é outro cara veterano. E isso, Lima, a gente sabe que o jogador, quando ele já tem essa predisposição aí, tem jogador que às vezes jovem já tem muita lesão muscular, por exemplo, como é o caso do Ferreirinha. O Ferreirinha no Grêmio mal jogou por conta de lesões musculares que ele teve lá durante a passagem dele lá. Então, o jogador, quando ele já tem um histórico de lesão, quando jovem, e depois ele já tem uma certa idade, a tendência é esse risco aí aumentar ainda mais. Né? O Tolói, ele ficou muito tempo na Itália, eu não sei qual que é o percentual de jogos que ele perdia de temporada por lesão muscular, mas chama atenção o fato de ele ter jogado só 3 partidas com a camisa do São Paulo e já ter uma lesão muscular. Enfim, eu coloco isso muito também na conta da questão da idade. O Oscar, você pega Rafael Tolói, o próprio Lucas, que não é o caso agora, mas eventualmente aí se tiver um desgaste muito grande, você não tem a dúvida nenhuma que a recuperação muscular de um atleta de 30 e lá vai fumaça não é a mesma de um moleque de 20. Isso é uma questão fisiológica. Voltando aí agora a falar do Crespo em si, não das lesões musculares. Lima, quando a gente troca o treinador, coloca um treinador aí que é o Crespo, ele já muda o sistema de jogo do São Paulo, né? Ele abre mão de jogar no 4-2-3-1, que o Zubeldia improvisava um monte de gente fora de posição. O Ferrarese com o Zubeldia era lateral direito, o Luciano com o Zubeldia era meia, o Oscar com o Zubeldia jogava aberto pela esquerda, alternava a função ali com o Ferreirinha, é um absurdo, jogava de segundo volante, etc. Então, ele fazia uma salada e com isso o São Paulo não tinha nenhum padrão de jogo. O Crespo, ele chega ali, Mai, quando a gente fala, mas tem um aspecto anímico da mudança do treinador. Eu discordo. Quando você muda um esquema de jogo, você coloca para jogar num 3-5-2, você fortalece o sistema defensivo do São Paulo, que até então era um problema gigantesco. O São Paulo tinha uma hemorragia defensiva, tomava gol todo jogo. Agora tá tomando também? Tá tomando também, é verdade. Parou de fazer gol? Parou de fazer gol. Só que aí, Lima, eu chamo a atenção para um detalhe. Hoje, por exemplo, e até no jogo contra a LDU, o Crespo, ele abre mão dos 3-5-2 e já muda para um 4-3-3. Então, ele tá buscando, dentro das possibilidades do elenco do São Paulo, porque a gente sabe que tem um monte de jogador lesionado, precisa voltar, não tem um elenco completo, ainda tem um monte de jogadores ali desfalcando o São Paulo, mas dentro do que ele tem à disposição, ele tá tentando buscar algumas alternativas, né? Como você citou, no jogo contra o Cruzeiro, e ali foi uma crítica que eu fiz, porque ele troca, naquele jogo, especificamente, ele troca os 2 atacantes lá, tira o Ferreirinha e o Luciano, coloca o Tapia e o Dineno. Eu falei, pô, você tá perdendo o jogo de 1-0, né, naquele gol lá do Matheus Pereira de falta, acabou desviando o Alan Franco. Eu falei, você tá perdendo a porra do jogo de 1-0. Ao invés de você sacar um zagueiro e meter um time aberto, coloca o Luca. Coloca o Luca por um lado, o Ferreirinha por outro. Você entendeu? Coloca o Rigoni de um lado, não sei. Coloca jogadores abertos, tenta buscar o resultado. E foi uma crítica que eu fiz já naquele jogo contra o Cruzeiro. Teve torcedor que falou, aí, já vai começar a queimar o treinador também. Não é questão de queimar, é questão de buscar alternativas. Eu acho que o Crespo, depois desse jogo, ele entendeu. Ele entendeu. Quando o São Paulo precisa propor o jogo, ou tá perdendo, precisa buscar o resultado, você tem que abrir o time. Você pode ter o seu esquema preferido. 3-5-2 é o seu esquema favorito? Ok. Mas dentro de um cenário onde você vê que o time não tá rendendo, ou que você precisa buscar um resultado, você precisa ter alternativas, precisa buscar
realmente uma nova maneira de tentar encontrar o gol. E é isso que eu acho que tem que fazer. O Luciano Lima tá jogando mal demais, já não é de hoje. Quando a gente olha o banco de reservas, ainda o Crespo tá preferindo optar pela permanência dele. Mas, cara, mais cedo ou mais tarde vai ter que sair. O Luciano, se eu não me engano, é a 13ª partida dele que ele não marca gol. E tá jogando ali, próximo da área, que é o forte dele. Tá tendo oportunidades como ele teve contra a LDU, não tá conseguindo finalizar, talvez falte confiança. A gente sabe que o atacante ele vive de gols e quando não acontece, ele realmente fica titubeando, tanto que teve uma bola aqui no segundo tempo, pô, ir torcendo pro cara chutar, e ele preparando o chute, esperando, sei lá, talvez alguém se apresentar pra ele tocar. Isso significa o quê? A falta de confiança. Ele sabe que ele tá finalizando mal, ele sabe que ele não tá numa boa fase e isso compromete, né? O único atacante que a gente tem ali, um grande finalizador hoje aí, na minha opinião, é o Luciano. A gente não pode contar com o Rian Francisco, não pode contar com o André Silva, não pode contar com o Caleri e acaba sobrecarregando aí o Luciano. Mesmo em uma fase, o Crespo olhando pro banco de reserva, vendo o Tapia e Dineno... Nem com o Dineno e Tapia, né, mano? Dá pra contar com esses caras. Exato. Então acho que assim, ainda pelo que o Luciano já mostrou com a camisa do São Paulo, pelo que ele já marcou de gols com a camisa do São Paulo, eu acho que até assim faz sentido o pensamento do Crespo. Mas, obviamente, como você já citou, Lima, é a 4ª derrota consecutiva, 2 pelo Campeonato Brasileiro. É um campeonato que a gente viu que tá realmente achatado ali em termos de pontuação. Você perde um jogo ali, você já cai de posição na tabela, você ganha um jogo, você já pega o elevador novamente. Então, o São Paulo perder 2 jogos, na minha opinião, contra o Santos em crise e contra o Ceará, que pra mim vai brigar ainda pra não cair, cara, realmente aí a gente começa a se preocupar. É o caso de trocar de treinador? Tô com o nosso querido torcedor que veio lá de Guará. Na minha opinião, não. Eu acho que o Crespo ele mostrou ali um bom trabalho, né, recente ali. Obviamente agora a fase não é boa, principalmente por conta da eliminação aí da Libertadores, mas ele tá mostrando que ele tá tentando um repertório, tá tentando encontrar uma outra alternativa. Por exemplo, vai jogar no 3-5-2? Critiquei isso antes do jogo. Ter Cédric Soares e Enzo Dias jogando no 3-5-2 pra mim não faz sentido. Faz muito mais sentido você ter alas, por exemplo, como o Endel e, por exemplo, como o Mailton, do que o Cédric e o Enzo jogando como ala. Mas vai jogar numa linha de 4 defensores ali com 2 zagueiros só os 2 laterais? Aí faz sentido você ter o Cédric e o Enzo, que são 2 jogadores que pra mim tem mais característica defensiva do que propriamente o apoio. Então 4-3-3, por exemplo, Cédric Soares e Enzo Dias não precisam chegar toda hora na linha de fundo. Você abre o Ferreirinha por um lado, você abre o Lucas pelo outro. Esses jogadores vão participar do lado de campo ali quando a gente fala de atacar. E quando fala defender, você tem esses 2 jogadores por trás ali para poder realmente fazer essa retaguarda. Então, eu acho que o Crespo aí tá tentando encontrar uma nova alternativa para que o São Paulo volte a performar bem, Lima. Muito bem, tá aí então a explanação do Marcão sobre essa fase aí do São Paulo. Os últimos 6 jogos, 5 derrotas, apenas 1 gol marcado e 6 gols sofridos.